Amém? Todos estão felizes? Amém. Alguns já sabem do tema de hoje, porque estão acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos falar hoje como se preparar para os momentos de crise. Diga, como se preparar para os momentos de crise. Amém. E vencer o maior desafio da sua vida. Diga, eu preciso me preparar para os momentos de crise e para vencer o maior desafio da minha vida. A palavra de hoje se resume em duas: se preparar para vencer. Diga, se preparar para vencer. E nós vamos ver essa trajetória na vida da pessoa mais importante, que além de homem, ele é Deus, e ele venceu todas as coisas. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Por isso são alguns princípios, são algumas dicas, e para você pode ser uma revelação de como se preparar. E o primeiro princípio que eu gostaria que você observasse, que Jesus foi preparado, que ele se preparou para vencer o maior desafio da vida dele, que era se entregar por mim e por você, foi logo no seu nascimento. Pode ser que você esteja aqui com 30, 40 anos e falando, pastor, mas o meu nascimento já passou há muito tempo. E pode ser que você não foi preparado desde que nasceu para vencer. Mas diga, nunca é tarde. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Abraão foi chamado já com muita idade. Sara, já com muita idade. Deus chamou pessoas ainda no ventre da mãe, crianças, jovens, mas também chamou pessoas de idade. Mas aqui você tem a oportunidade de ser treinado, de ser preparado assim que você nasce, ou quando os seus filhos nascerem. Amém? Por isso, se isso não aconteceu no seu nascimento, mas você pode usar esta estratégia, esse princípio, para quando seus filhos nascerem. Quando Jesus nasceu, já algo especial aconteceu. Ele já nasceu debaixo de um propósito. Ele já nasceu debaixo de uma missão. Por isso, quantos aqui já nasceram debaixo de uma palavra profética? Quantos aqui já nasceram debaixo de uma missão? Quando foram apresentados à comunidade, o pastor orou e determinou uma palavra profética. Muitos pais vêm apresentar as crianças pensando que é superstição, pensando que é como se fosse benzer uma criança. Mas quando uma criança está sendo apresentada a um propósito, que os pais cuidem dessa criança e ensinem a verdade para essa criança. Pode ser que os seus pais nem te apresentaram. Pode ser que os seus pais nem se atentaram para a oração e a palavra profética que foi liberada quando você ainda estava sendo gerado, quando você nasceu. Mas se você é uma pessoa inteligente, diga aí, eu sou. Eu creio. Não, eu estou falando que eu creio que vocês são. Diga, eu sou muito inteligente. Eu creio, por isso que eu estou ensinando você. Porque se eu não acreditasse que você fosse inteligente, eu não ia te ensinar, não. A Bíblia até adverte, não ensine o tolo. Porque quando você quer ensinar o tolo, ele fica com raiva de você. E eu estou ensinando você, porque eu acredito em você, e eu sei que você é inteligente, e que você vai viver a palavra. E quando Jesus vai nascer, algo muito especial acontece. Um anjo fala com Maria. E o anjo se apresenta a Maria e fala quem vai ser Jesus, quem ele é e qual é a sua missão. E Jesus já cresceu, ele foi gerado, ele nasceu e ele cresceu sendo preparado para uma missão. Se isso não aconteceu com você, é muito importante que você faça isso com os seus filhos. Eu nunca vi um pai chegar e falar assim, esse daqui, deixa eu pensar, esse vai ser o maior traficante aqui da região.
Esse vai ser o maior bandido, esse vai ser o maior assaltante de banco. Alguém já viu isso? Não. Pode ser a pessoa mais simples, pode ser a pessoa mais despreparada, sem conhecimento nenhum espiritual. Quando a criança, quando o filho nasce, ele fala, que seja alguém especial, que ele tenha uma história especial. E você deve ter isso bem claro na sua mente, bem consciente, e você deve trabalhar isso no seu filho desde o começo. Diga, eu vou fazer com os meus filhos, eu vou fazer com os meus netos. Jesus, ele nasce, o anjo anuncia o seu nascimento, ele nasce, ele é gerado, ele nasce debaixo de uma palavra profética, de uma revelação. Ele nasce com uma missão, e desde o começo ele começa a se preparar para os momentos de crise que ele vai passar na sua vida. Por isso, quando o seu filho nascer, ouça a Deus, busque em Deus. Ele vai ser um grande médico, ele vai ser um grande juiz, ela vai ser uma grande dona de casa, ela vai ser mãe, ela vai ser uma mãe, vai ser um pai, vai ter uma família abençoada. Você tem que ir projetando no coração dos seus filhos um sonho, um projeto, uma missão, algo que é revelado ao coração. Isso em especial às mães. Por que o anjo falou com a mãe? Porque isso é responsabilidade da mãe. O anjo falou com a mãe e disse, ele é o Messias, ele é o enviado, o consolador, ele vai ser uma bênção. O anjo falou com a mãe, que as mães possam abrir os ouvidos para receber de Deus uma palavra profética, uma revelação sobre os seus filhos. Ah, mas o meu filho já é grande. Diga, nunca é tarde. Porque se você ensinar e educar o seu filho debaixo de uma palavra profética, de uma revelação, você está preparando o seu filho para vencer. Por isso, logo na barriga, uma vez eu tive acesso a uma experiência que quando a criança estava sendo gerada, ela ouvia a voz de uma pessoa. E fizeram um teste lá e ela ficava escutando a música da Xuxa. Quando a criança nasceu, ela ouvia a voz da Xuxa e ela já ficava toda... porque ela estava ouvindo uma voz que ela conhecia. A mãe inteligente fala com o filho já no ventre. Se Deus escolhe no ventre, é porque a criança que está sendo gerada, ela possui vida e ela ouve. Por isso, uma mãe inteligente fala com o seu filho ainda no ventre. E já vai passando amor, já vai passando segurança, já vai passando um sonho e um projeto. Posso te falar algo sobre a minha vida? Meus pais acertaram em muitas coisas e erraram em poucas. Graças a Deus. Mas eu lembro que minha mãe sempre falava assim, você pode ser o que você quiser. E eu falava, puxa, eu posso ser o que eu quiser, mas o que eu vou ser? Eu não sabia se eu queria ser jogador de futebol, aí comecei a jogar bola, não deu certo. Aí não queria saber, não sabia se eu ia ser um astronauta, ir para a Lua. Eu viajava. Quem aqui que tem menos de 30 anos que sabe o que vai ser na vida? A maioria dos jovens estão perdidos. Por quê? Porque não está sendo preparado. E esta é a responsabilidade das mães, das avós. Você observa que quando uma mãe desde criança diz, este vai seguir esta profissão, ele com 18, 19 anos, 20 anos, muito rápido, ele começa a ter sucesso na vida. Ou estou enganado, só eu que estou observando isso. Por isso, o seu filho não vai ser o que ele quiser, ele vai ser aquilo que você profetizar sobre a vida dele. Se você não profetizar nada, ele não vai ser nada.
Mas se desde pequeno você vai orando, você vai falando, você vai profetizando, você vai instruindo, você vai preparando o caminho, ele vai sendo preparado para vencer. Por isso não espere o seu filho ter 18 anos, para ele escolher que faculdade ele vai fazer. Você tem que escolher quando ele está sendo gerado. Meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser pediatra, meu filho vai ser juiz de futebol. É aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Só não pode ser aquilo que você não conseguiu ser. Como eu sou um fracassado, como minha vida, se eu tivesse aproveitado a vida, eu seria um médico, mas como agora para mim é tarde, o meu filho vai ser médico. Eu não estou falando de doença de alma, eu estou falando de ouvir a voz de Deus e preparar o seu filho. O que o anjo falou com Maria? Falou que ele ia nascer com um propósito e uma missão. E a maioria dos jovens, e homens e mulheres, até 40, 45 anos, não sabe nem quem eles são e nem o que eles vão fazer aqui nessa vida. Estão totalmente perdidos. Diga ao anjo, falou primeiro com Maria. E depois ele falou com quem? Diga com José. E o que ele falou para José? Não abandone a sua mulher. Porque José começou a se afastar devagarzinho. Hoje o que nós mais vemos é homens que vão se afastando devagarzinho do casamento. Vão deixando a mulher devagarzinho. Vão passando horas e horas no bar. Vão deixando os filhos. Mas o anjo falou com José. Falou, não abandone Maria. Porque o que ela está gerando é uma semente do Espírito, é o Salvador. Por isso que eu tenho para falar para os homens é, cuide da sua esposa. E esposas, cuide dos seus filhos. Então Jesus, ele começa a ser preparado para vencer no nascimento, ainda quando está sendo gerado. Segunda coisa que eu vejo importante na vida de Jesus, que ele está sendo preparado para vencer, é participar das festas. Diga, participar das festas. Por que isso prepara a gente? Eu sempre falo, olha, comemore seu aniversário, nem que seja com um bolinho, sua família lá, né? Mas comemore o seu aniversário, comemore o aniversário de casamento, comemore, faça festas. Não estou falando de grandes festas, mas eu estou falando de uma festa, de uma casa em festa, de um ambiente em festa, de alegria, de comemoração. Sabe o que eu acho muito interessante nisso? Isso é muito importante porque prepara as pessoas para vencerem. As pessoas que estão acostumadas a comemorar, elas vão lutar para vencer. Você tem que ensinar o seu filho a ter um propósito e uma missão na vida. E você precisa ensinar ele a comemorar. Comemorar a vida. Quantos estão tristes em depressão? Porque não aprenderam a comemorar a vida. Agradecer a Deus por mais um ano de vida. Agradecer por um ano de casamento. Agradecer por uma bênção, por um tempo, por uma etapa, por um ciclo que se fechou. Participar de festa é muito importante, porque vai preparar você para vencer as guerras do dia a dia. Porque você vai ficar na sua mente, quando eu vencer, eu vou comemorar. Sabe como é que eu comemoro as minhas vitórias? Com pizza. Você comemora do jeito que você quiser, indo para a praia, né? Fazendo um jantar de velas com seu esposo. Mas é importante, preste muita atenção no que eu vou falar para você. Uma pessoa derrotada, que não teve vitórias e que nunca comemorou nada, é muito difícil ela querer colocar algo para ela conseguir vencer e conquistar e comemorar. Uma pessoa que é pobre, que teve a vida toda de pobreza, é muito difícil ela romper e se tornar rica. Agora, uma pessoa que já foi rica e que perdeu tudo, é muito fácil ela voltar a ser rica. Sabe por quê? Porque ela sabe o caminho da vitória.
ela sabe o caminho que ela tem que percorrer, e ela sabe o que está no final de cada vitória. Uma grande festa. O que vai ter quando nós terminarmos este ciclo de vida? Diga, uma grande festa. A primeira coisa que vai acontecer nos céus é uma rodada de pizza. Uma grande festa. É por isso que eu quero vencer. Então você tem que se preparar desde o seu nascimento. Você tem que preparar e se preparar e gostar de festas. Terceiro, você precisa se preparar. Diga, estudar. Tem uma festa muito importante na vida de Jesus que marcou. Ele, quando tinha 12 para os 13 anos, ele sobe a Jerusalém. Todos os anos eles subiam a Jerusalém. Mas quando ele chega aos 12 anos, é chamado os meninos da lei. Eles sobem a Jerusalém para fazer uma grande festa e uma grande celebração. E eles vão ser avaliados se eles conhecem a palavra de Deus. E Jesus, ele está sendo avaliado. E ele tira a nota máxima, e ele tem muito conhecimento, e ele passa muitas horas, e os doutores das leis perguntando, e ele respondendo. Foi uma festa muito especial, porque ele realmente observou que a missão dele era levar a palavra de Deus. Que ele tinha um conhecimento da palavra de uma forma muito especial. E esta festa preparou ele. E ele tinha 12 anos. Mas o seu ministério vai começar com 30 anos. E nós sabemos que por causa dessa comemoração, Jesus se anima demais em uma festa. Ele está com a nota máxima. Todos os doutores da lei acham ele o máximo. Aonde ele adquiriu tanto conhecimento. E as horas passam, os dias passam. E a mãe, Maria e José perdem Jesus, não sabem onde ele está. Quando encontram Jesus, Maria pergunta, onde você estava? O que ele fala? Fazendo a obra do Pai. Com 12 anos, aos 30 anos, 18 anos, não é isso? Durante 18 anos, ele se preparou para a sua missão. 18 anos se preparando para a sua missão. Hoje tem pessoas que fazem uma faculdade de 3 anos, acham que são o máximo. Tenho faculdade. Faculdade não é nada hoje, se ela não estiver dentro de um processo, de uma missão e de um treinamento. Jesus se preparou durante 18 anos para viver a sua missão. Você não vai ser uma pessoa especial, inteligente, uma pessoa que tem algo especial em uma área. Eu vou ser o melhor vendedor, eu vou ser o melhor médico, eu vou ser o melhor professor, eu vou ser a melhor dona de casa. Você não vai conseguir cumprir a sua missão se você não se preparar. E se preparar leva tempo. Se preparar leva muito tempo. E deve ser contínuo. Você deve estar sempre buscando conhecimento na sua área. Deve estar sempre estudando, sempre se preparando. As coisas não acontecem do dia para a noite. Tem gente que, agora eu vou ser vendedor agora. Você encontra depois de 2 meses ele vai ser médico. Depois de 3 meses ele vai ser advogado. Depois de 4 meses ele está pensando em tirar a sua vida. Totalmente perdido. Mas nós podemos nos preparar para vencer. Pastor, mas eu já estou velho. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você nasceu de novo em Cristo Jesus? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Porque você pode estar falando, puxa, como eu queria nascer de novo, queria ter uma outra oportunidade. Mas Deus já te deu. Diga para a pessoa que está do seu lado, aproveite a oportunidade que Deus te deu. Você já nasceu de novo. Você está tendo uma oportunidade. Você nasceu porque alguém orou por você. Você nasceu de novo porque alguém lutou por você. Porque alguém te gerou no espírito. Porque alguém fez um nascimento. Porque alguém cuidou de você, te acompanhou. Então desde o seu nascimento você está recebendo oração e palavra profética e está sendo cuidado. Aproveite. Vamos para o próximo. Saber quem você é. Diga, eu preciso saber quem eu sou. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que as
peças vão se encaixando, sabe? Quando você está no caminho certo, as peças vão se encaixando. Mas quando você também está no caminho errado, as peças vão se encaixando. Você vê a vida de Jesus. Os pais recebem uma revelação. Ele é gerado, ele nasce, ele é apresentado na igreja. Há um homem que diz: agora eu posso morrer em paz, porque o Consolador veio a Israel. Uma mulher está profetizando na porta da igreja: o Salvador chegou. Ele está sendo preparado, ele está sendo treinado, ele está se preparando. As peças vão se encaixando, as coisas vão se encaixando, tudo vai se encaixando. Sabe, você nasceu, recebeu uma palavra, você tem os amigos certos, você namora com a pessoa certa, você casa bem, os seus filhos, as coisas vão se encaixando, as portas vão se abrindo. Mas quando você está no caminho errado, a família é uma desgraça, os amigos são uns endemoniados, tudo dá errado, o quebra-cabeça também vai se montando. Por isso, da mesma forma que Deus chama no ventre, o diabo também separa algumas pessoas no ventre, para destruir, para roubar a vida, a alegria, para fazer dela um fracassado. Diga: isso não é para mim não, pastor. Diga: eu nasci para vencer. Então, se o seu pai não se preparou, não te preparou, comece você a se preparar. E prepare os seus filhos desde o nascimento. Faça festas. Ensine os seus filhos a se prepararem, a estudarem, a fazerem cursos. E você precisa saber quem você é. Quando vemos o ministério de Jesus começando, o que o diabo diz 2 vezes seguido? Se tu és filho de Deus. Porque dentro do coração dele poderia ter uma dúvida, poderia ter uma brecha. Será que eu sou filho de José? Será que eu não sou filho de outro homem? Será que realmente eu sou filho de Deus? Diga: eu preciso saber quem eu sou. Quem você é e qual é a sua missão, você precisa descobrir e você precisa se preparar. Se é ser um professor, faça tudo o que está ao alcance das suas mãos. Se é ser um médico, se é ser um faxineiro, eu conheço faxineiros, simples faxineiros, que hoje são donos de grandes empresas de reciclagem, porque eles souberam quem eles eram. Agora, se você é faxineiro e tem vergonha de ser faxineiro, você não sabe quem você é. E nunca você vai aproveitar uma oportunidade, uma porta. Agora, o faxineiro que ama ser faxineiro, que se prepara, que aproveita uma oportunidade, ele de um simples faxineiro pode se tornar um grande empresário de reciclagem. Vai de você saber quem você é e qual é a sua missão. Não é a profissão que você escolhe, mas é a missão que você assume. É a missão que você assume. Saber quem você é e qual é a sua missão. Jesus foi questionado logo no começo do seu ministério. Você é filho de quem? Você é filho de Deus mesmo? Você não é filho de José, do Ricardão, do vizinho, do açougueiro? Não se preocupe com a opinião dos outros. Diga: para eu vencer, eu não posso me preocupar com a opinião dos outros. O que Jesus respondeu para Satanás? Quando ele perguntou quem era o seu pai? Não deu nem assunto. Porque ele sabia quem ele era. Se você sabe quem você é e qual é a sua missão, você não entra em embaraços. Você não fica confundido. Por isso, não se preocupe com a opinião dos outros. Diga: e nem com o julgamento dos outros. Jesus começa o seu ministério, os milagres começam a acontecer, e um grupo de judeus se converte a Cristo.
Eles dizem: nós vamos deixar os publicanos, nós vamos deixar os fariseus, os herodianos, nós vamos deixar todos os grupos religiosos. A partir de hoje nós vamos seguir você, Jesus. Depois de um grande evangelismo, de grandes sinais, milagres e prodígios, um grupo de judeus se tornam e se convertem a Cristo, se tornam cristãos. E Jesus começa a trazer a primeira palavra para eles. Jesus começa a falar: olha, vocês precisam entender que eu sou filho de Deus. E aí começou uma discussão. Mas como assim você é filho de Deus? Ninguém é filho de Deus, isso é uma blasfêmia. E começou uma discussão. Jesus diz: eu sou filho de Deus. E Jesus diz: vocês se dizem filhos de Abraão, não é? Mas se fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que Abraão fez. Jesus diz: eu sou filho de Deus. Vocês se dizem filhos de Abraão, mas não são, porque não fazem as mesmas coisas que o seu pai. E Jesus diz: vocês são filhos do diabo. E aquele grupo foi embora. Voltou para suas antigas igrejas, para suas antigas religiões, cheios de religiosidade, hipocrisia. Mas Jesus, ele sabia quem ele era e qual era a mensagem que ele tinha que trazer. Diga: Jesus veio apresentar ao homem o verdadeiro Deus. Por isso, Jesus não se preocupou com a opinião dos outros. Jesus não se preocupou com os julgamentos dos outros. Se você sabe quem você é, você não está preocupado com o que o vizinho está falando de você. Ah, pastor, porque aconteceu o vizinho acha isso, o vizinho... Se você sabe quem você é, se você tem um propósito e uma missão, você não se preocupa com a opinião dos outros e nem com o julgamento dos outros. Diga: eu preciso me preparar para os momentos de crise. E você se prepara desde o nascimento natural e desde o nascimento espiritual, participando de festas, se preparando, sabendo quem você é e qual é a sua missão, não se preocupando com a opinião dos outros e nem com o julgamento hipócrita dos outros. Mas nem todo mundo que se prepara para os momentos de crise vai vencer. A segunda parte da mensagem de hoje é vencer o maior desafio da sua vida. Desde o começo, Jesus está sendo preparado para, diga, a cruz. Você lembra qual era a profissão de José? Oi? Carpinteiro. Sabe quantas vezes Jesus carregou madeira nas costas? Sabe quantas vezes Jesus pegou o martelo e o prego e bateu um martelo? É o que eu estava falando do quebra-cabeça. Ele nasceu em uma casa em que o pai era marceneiro. Ele estava acostumado com a madeira, com o madeiro. Ele estava acostumado com o prego, com os cravos, com o martelo. É muita coincidência, né? O meu pai José é carpinteiro. E Jesus, ele aprende a profissão. Ele carregou madeira muitas vezes. Ele bateu muitos cravos muitas vezes. Desde pequeno, ele está sendo preparado para suportar o madeiro, para suportar a cruz. Se você começar a observar a sua vida, você começa a ser preparado desde pequeno. Você começa a juntar as coisas, as peças. E agora Jesus, ele vai tomar a cruz. E eu acredito que na mente dele vem a imagem do seu pai, ensinando ele, tipo de madeira, ele carregando a madeira, ele batendo os cravos na madeira, e agora ele tendo que tomar a cruz. Sabe, pode ser que a sua cruz seja o fundo do poço.
Pode ser que a sua cruz seja a sarjeta. Pode ser que a sua cruz seja ser desenganado pelos médicos. Eu não sei qual é a sua cruz, mas eu sei que todos aqueles que são discípulos de Jesus devem tomar a sua cruz e seguir Jesus. Quando olhamos a história dos grandes homens e a história dos super-homens, dos desenhos animados, a história deles realmente começa quando eles saem do fundo do poço. Quando eles viveram o pior dia da sua vida. Eu lembro ainda do super-homem, do Superman, que em determinado momento ele diz: não, ser super-homem é muito ruim. Eu quero ser um homem normal. E ele abre mão de todos os seus poderes. Alguém lembra desse filme? O Neilson lembra. E ele abre mão de todos os seus poderes. Mas depois, rapidinho, ele corre atrás dos seus poderes. Quando chegamos no fundo do poço, nos lembramos do poder do Todo-Poderoso. Por isso, tome a sua cruz. Porque se você não passar pela cruz, não vem a vitória. Diga: vencer. O maior desafio da minha vida. Você só vai realmente vencer toda a preparação, todo o treinamento, só vai valer a pena se você decidir vencer o maior desafio da sua vida. Eu conheço muitas pessoas inteligentes, capacitadas, 2, 3 faculdades. São pessoas inteligentes, preparadas, treinadas, mas abriram mão de vencer. Não é porque você está preparado e treinado que você vai vencer. Você precisa se preparar e treinar e ter o desejo de vencer, de fazer uma grande festa, de participar de uma grande celebração. Jesus, ele toma a cruz e ele vai ouvir a opinião de todos. Ele vai ouvir o julgamento de todos. E nada disso mexe e abala. No seu pior dia, a opinião dos outros e o julgamento da multidão não pode te afetar. O apóstolo Gerson sempre ele fala, olha, os aplausos e as pedras que te atacam devem ter o mesmo peso. Um dia antes, Jesus, ele é aplaudido, ele é louvado, é adorado, dizendo Hosana, Hosana, e no outro dia a mesma multidão crucifica-o. Diga: as críticas e os elogios devem ter o mesmo peso na minha vida. Mas agora Jesus toma a cruz, e vem na sua mente o seu nascimento, vem na sua mente o seu pai ensinando a profissão de ser carpinteiro, vem na sua mente os 12 anos, dos 12 aos 30 anos, 18 anos se preparando. Ele sabe quem ele é e qual é a sua missão. Ele não se preocupa com a opinião dos outros, e ele não se preocupa com o julgamento dos outros. Ele toma a cruz porque ele quer vencer. E ele toma a cruz. E sabe o que faz Jesus? Não só se preparar para o momento mais difícil, mas o que faz Jesus vencer o momento mais difícil da vida dele? Pergunta: o que é, pastor? Primeira coisa que vai te ajudar a vencer os momentos mais difíceis. E isso não pode ser uma sorte, uma coincidência. Você tem que preparar estas coisas para o desafio da sua vida. A primeira coisa, diga, é ter uma família. Quando Jesus está sendo crucificado, quando a obreira leu o texto, o que falou? A sua mãe, a sua tia e o discípulo que o amava. Diga: eu não posso ficar sozinho no meu pior dia. Você só vai vencer o maior desafio da sua vida se tiver familiares do seu lado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cadê José?
Cadê José? Está a mãe, está a tia, está o discípulo que o ama, tem outras mulheres, mas cadê José? O que vai fazer você vencer o dia mais difícil da sua vida não é se o seu pai está do seu lado ou não, mas é se tem algum familiar. Sua mãe está do seu lado, então você vai vencer. A sua tia está do seu lado, então você vai vencer. Você tem pessoas que te amam do seu lado, então você vai vencer. Agora, ninguém sabe o que aconteceu com José. Ninguém sabe o que aconteceu. Não sabe se ele ficou em casa, não sabe se ele morreu, se foi transladado. Ninguém sabe o que aconteceu com Jesus. Os textos sagrados não falam, e os textos hipócrifos, os textos históricos, os documentos históricos não falam sobre José. Diga, ninguém sabe aonde está José. Mas nós sabemos que a mãe de Jesus estava. Nós sabemos que a sua tia estava. E nós sabemos que o seu discípulo que o amava estava. Pode ser que a sua mãe não esteja no dia difícil, mas pode ser que o seu pai esteja. Pode ser que o seu pai não esteja, mas a sua tia esteja. Pode ser que esteja a pessoa que te ama. Mas eu tenho certeza que o que prepara uma pessoa para vencer, o que prepara uma pessoa para vencer os momentos de crise, o que prepara a pessoa para vencer o maior desafio da vida dela, é ter pessoas familiares do seu lado. Diga, ter familiares. Isso você constrói, isso você nutre. Com gratidão, com carinho, com amor, com relacionamento. Diga, eu preciso ter familiares do meu lado nos momentos difíceis. Eu preciso ter amigos. Eu preciso ter amigos. E, diga, ser humano. Eu preciso ser humano. No meu dia difícil não adianta eu querer dar uma de super-homem, não. Homem não chora. Jesus chorou. Tem um versículo, o menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Diga, porque ele era ser humano. Jesus é filho de Deus, ele é Deus. Mas ele muitas vezes dizia: eu sou o filho do homem. Eu sou um ser humano. Eu sou o Deus que se fez homem. E esse versículo, Jesus chorou. Ele acontece em um enterro de uma criança. Jesus se depara com o enterro. A mãe enterrando o seu filho pequeno, ele saindo da cidade para enterrar o seu filho pequeno. Diga, Jesus chorou. As pessoas falam, por que Jesus chorou? Sei lá, porque não é homem que nem a gente. E não vive dentro de uma ideia louca de que homem não chora. Jesus chorou porque é ser humano, porque tem sentimento, porque ficou comovido com a situação, ou também porque se lembrou do seu nascimento. Porque quando Jesus nasceu, muitas crianças foram mortas. Diga, quando Jesus nasceu, muitas crianças morreram. Eu não sei, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui, quando nasceram, houve uma praga. Quantas crianças morreram? Há pouco tempo atrás tivemos uma praga. Quantas crianças nasceram com problemas mentais? Quando você nasceu, muitas crianças morreram. E você deveria agradecer a Deus pela vida. Eu tenho certeza, isso é o que está no meu coração. Não está na palavra sagrada, não está nos textos históricos. Porque Jesus chorou quando viu uma mãe enterrando o seu filho? Porque ele deve ter pensado, puxa, quando eu nasci, logo que eu nasci, Herodes mandou matar todos os meninos com até 2 anos. Mas eu sobrevivi.
Diga: eu sobrevivi para vencer. Jesus é ser humano, ele chora, ele sangra, ele chora lágrimas de sangue, ele chora muito, ele está atormentado, ele diz: a minha alma está angustiada de morte. Jesus está muito triste nos momentos difíceis. Seja ser humano, chore, coloque os sentimentos para fora. Se você não abrir a panela de pressão no seu momento difícil, você não vai vencer. Você precisa ter familiares do seu lado, você precisa ter amigos do seu lado para vencer o maior desafio da sua vida. Você precisa ser humano, deixar de ser um religioso, deixar de ser hipócrita, deixar de ser machista, tem que ser um discípulo de Cristo. Diga: e eu preciso ser tocado. Tem um momento da vida de Jesus em que ele toma a sua cruz, e ele começa a carregar a sua cruz. Ele não anda mais do que 50 metros, ele não anda mais do que um quarteirão, e ele cai. E uma pessoa, bem ou mal, obrigada a ajudá-lo. Diga: no meu dia difícil, no seu momento mais difícil, você precisa de ajuda, você precisa pedir ajuda, você precisa ser tocado, você precisa ver um sorriso, você precisa ser abraçado. E aquele homem, ele foi forçado pelos soldados a ajudar Jesus. Ele tem que segurar a mão de Jesus. E esses dias nós falamos, semana passada, quando uma pessoa segura a sua mão por mais de 6, 7 segundos, o seu corpo, a sua mente, a sua alma reage. Você junta forças, você sai da solidão, da tristeza. E aquele homem, Simão Sirineu, ele tem que dar a mão para Jesus, ele tem que colocar Jesus de pé, ele tem que cruzar as mãos, os braços de Jesus, e ajudar Jesus a caminhar e carregar a cruz. Diga: eu preciso ser humano, ser tocado. Você precisa de ajuda. Quando chega as férias de final de ano, verão, o número de acidentes e de pessoas que sofrem afogamento é muito grande, mas o número de homens é muito maior. E sabe por que muitos homens sofrem muito mais afogamento do que as mulheres, do que as crianças e os jovens? Porque o homem se acha o super-homem. E pior, ele está se afogando, ele está morrendo, mas ele não consegue pedir ajuda. Geralmente ele vai pedir ajuda quando já não tem mais jeito, quando os pulmões já estão tomados por água, quando ele já não tem mais fôlego para gritar. Seja humano, toque as pessoas, sorria, abrace, peça ajuda antes que seja tarde. Procure um médico antes que seja tarde. Procure um advogado fiel antes que seja tarde. Invoque o Senhor dos Exércitos antes que seja tarde. Quando Jesus passa por tudo isso, eu tenho certeza que se não tivesse familiares ali, eu tenho certeza que se ele não tivesse amigos ali, eu tenho certeza que se ele não se colocasse como um ser humano, se ele não aceitasse ajuda, ele não ia vencer o maior desafio da vida dele. Estes são princípios e são conselhos para que você se prepare para vencer os momentos de crise e vencer o maior desafio da sua vida. Sair do fundo do poço, sair de um leito de cama, sair da tristeza, da depressão, sair do nada, que não sabe quem é e nem para onde vai. Que você possa ter um nascimento especial, que você possa participar de festas, se preparar, saber quem você é e qual é a sua missão. Não se preocupe com a opinião dos outros, não se preocupe com o julgamento dos outros. Tome a sua cruz, a sua missão. Tomar a cruz era ser maldito naquela época.
Muitas vezes ser faxineiro é ser ignorado, mas se você tomar a sua cruz, tomar a sua missão, como eu dei o exemplo do faxineiro, que se tornou um grande empresário, as coisas vão acontecer. Se prepare e se rodie de pessoas boas, familiares, amigos. Seja humano, ria, chore, participe. Seja tocado, abra o seu coração, peça ajuda. Mas agora, o momento decisivo, Jesus está pendurado no madeiro. E duas coisas muito importantes vão acontecer, que sem elas, ninguém vai vencer. Jesus não precisa pedir perdão para o Pai. Mas nós, para vencermos o dia mau, temos que muitas vezes pedir perdão a Deus. Jesus não precisava pedir perdão. Ele não tinha pecado, ele era justo, ele era santo. Jesus não teve que pedir perdão a Deus, mas ele teve que perdoar. Diga, ele teve que perdoar. E nós temos que pedir perdão e aprender a perdoar para suportar o treinamento e para suportar os dias difíceis de crise e vencermos o maior desafio da nossa vida. Jesus está na cruz e uma das suas primeiras frases é: Pai, diga, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a verdade é essa, ninguém sabe a sua história, não. Ninguém sabe o que você passou para nascer. Ninguém sabe o que aconteceu para você sobreviver. Ninguém conhece a sua história. Ninguém conhece a sua trajetória. Ninguém sabe nada sobre o seu treinamento. Diga, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas a frase que eu quero usar para terminar é uma frase muito forte de Jesus. Porque Jesus vem e ele diz: eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E isso é uma revolução. Jesus falar que é Filho de Deus e dizer: eu trago a palavra do Pai. Jesus, ele, para vencer a cruz, ele começa a se preparar anos antes. Anos antes ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou ser entregue aos malfeitores, eu vou ser crucificado. Tem pessoas que acham que a vida é um mar de rosas. Eu sei que essas pessoas não estão aqui, né? Nós brasileiros já sabemos que Deus não é brasileiro, que o mundo não é um mar de rosas, e que passamos muitos momentos de crise e de desafios. Mas você se preparar. Semana passada eu falei: olha, a crise vai piorar. Tem pessoas que saem daqui tristes. E tem pessoas que dizem: se vai ter uma crise pior, eu preciso me preparar para vencer o maior desafio da minha vida. 2 anos antes, 1 ano antes, Jesus diz: nós vamos passar por uma crise. O momento mais difícil da minha vida, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Quando eu namorava a pastora Carla, nós começamos a namorar, e logo no começo do namoro eu falei: olha, quando nós casarmos, o primeiro ano de casamento vai ser uma luta. Eu falei: mas você está profetizando? Claro que não, sou doido. Mas todo mundo que está aqui já sabe, o primeiro ano de casamento é uma luta. A maioria dos casais se separam no primeiro ano. Então, quando eu fui me casar, eu sabia, no primeiro ano vai ser uma luta. E eu sei que quando um casal tem o primeiro filho, também se separa. E quando os filhos saem de casa, também os casais se separam. Se você sabe quando a crise vai acontecer, você se prepara. Qual é o momento mais difícil para os jovens hoje? Faixa etária que começa a fazer parte dos grupinhos,
porque aí para fazer parte do grupinho você tem que ser macho, você tem que beber, você tem que fumar. Então a faixa etária ali dos 9 aos 14 é a faixa etária onde as drogas mais atuam. Dos 12 aos 16 começa a atuar a questão de furto, de roubo. Se você sabe aonde a crise vai apertar, você se prepara. E Jesus, Ele sabe quem Ele é, Ele sabe qual é a missão, Ele se preparou desde o nascimento, Ele foi preparado pela sua mãe, Ele se preparou para os momentos de crise, e Ele quer vencer o maior desafio da sua vida, a cruz. Ele conseguiu manter familiares, amigos, Ele se mostrou humano, chorou, precisou de ajuda, Ele perdoa a todos, mas agora na cruz, aquele que é filho de Deus, diga aquele que é filho, aquele que trouxe a mensagem do Pai, aquele que ia salvar a humanidade, ia levar o homem novamente a Deus, aquele que é filho, e que foi tão atacado por ser filho, o diabo diz, mas se tu és filho de Deus, você não é filho de Deus. Ele agora na cruz, ele sempre nas suas orações, Pai Nosso, a palavra que sai da sua boca sempre é Pai, Pai, o meu Pai, o nosso Pai, a mensagem do Pai, vou levar vocês à casa do Pai. Agora no momento mais duro, o momento mais difícil, Jesus chora, e Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala Pai, porque o seu coração resistiu até o momento mais difícil, mas o momento mais difícil, o desafio, vem tudo à tona, e Jesus fala essas palavras, na sua língua, no seu dialeto, que ele aprendeu na casa, na tribo, um dialeto muito antigo, muitos nem entenderam o que Jesus falou, porque ele falou na sua linguagem de criança, que ele aprendeu com a sua mãe na casa, um dialeto muito antigo, e que poucos conheciam, apenas aqueles da tribo ali, aqueles mais próximos, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele chora, ele fala como uma criança, ele sente a dor de uma criança, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo preparado desde o nascimento, mesmo vencendo todas as crises, e agora, no momento de vencer o seu maior desafio, ele troca a palavra Pai por Deus. Seu pai José, as palavras do inimigo, as palavras da multidão, a opinião dos outros, os julgamentos, tudo aquilo vem à tona. No seu momento mais difícil, você pode trocar o seu Deus Pai simplesmente por Deus, ou você pode continuar chamando Ele de Pai. Diga, Deus é Pai do órfão e Deus da viúva. Eu sei que muitas vezes você já é um homem formado, mas muitas vezes seu coração dói. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de desafio da sua vida, seu coração dói. Muitas vezes você não sabe nem por que dói. A tristeza toma conta, a angústia, você se tranca no seu quarto, você não sabe o que está acontecendo. Mas são as feridas que vão sendo feitas, que vão tomando o coração em relação ao Pai. José, logo no começo, quis abandonar Jesus, quis abandonar Maria, que estava grávida, e Jesus que ia nascer. O anjo fala com ele, e ele assume a responsabilidade de criar Jesus. Ele ensina a sua profissão a Jesus, depois ele some da história, não sabemos o que aconteceu, não sabemos se ele morreu, não sabemos o que aconteceu, se ele abandonou, não sabemos o que aconteceu.
Não sabemos se ele, agora eu cumpri a minha função de pai, Jesus está criado, eu ensinei a minha profissão, agora eu vou seguir o meu caminho. Não sabemos o que aconteceu, são apenas suposições da minha cabeça. Não sabemos o que aconteceu com José. E ele segue toda a sua vida. E o diabo tentando, se tu és filho de Deus, quem é o seu pai? E Jesus sabe, eu sou filho de Deus. E a multidão diz, você não é filho de Deus. Você não é filho de José. Se essa ferida não for curada, e se você não tiver libertação, você nunca vai vencer o maior desafio da sua vida. Diga ainda, que todos me abandonem, Deus nunca vai me abandonar. Ele é pai do órfão, Ele é Deus da viúva. Diga, Ele é o meu Deus, Ele é o meu pai. Ele cuida de mim. Deus está te preparando para grandes coisas. Deus está te preparando para que você possa vencer a sua crise pessoal, a sua crise sentimental. Deus está te preparando para você vencer a sua crise no casamento, a sua crise familiar. Deus está te preparando para vencer a crise financeira que o mundo está passando. Deus está te preparando e está te treinando para você vencer o maior desafio da sua vida. Qual é o maior desafio da sua vida? Você saber quem você é e você cumprir a sua missão aqui neste lugar. Você deixar algo de especial para a sua família e para as próximas gerações. Diga, eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu Deus Pai. E eu vou cumprir a missão que Ele me der.